No domingo à noite estudando o livro de Malaquias, justamente trazendo esse propósito de adoração. É claro que Malaquias ele vai descrever aí o Antigo Testamento, o ambiente de culto e ritual do Antigo Testamento. E nós fazemos essa ponte para o Novo Testamento por meio de Cristo Jesus, lembrando que tudo isso está apontando para Cristo. E isso se relaciona, inclusive, com esse comportamento de adoração daquilo que Deus estabeleceu através da igreja. Por isso, nossa missão como igreja é adorar o Senhor. Alguns dizem, nossa missão como igreja é evangelizar? Também, mas não é só evangelizar. Não é esse o principal. É ajudar as pessoas? Também ajudamos as pessoas. Olha, o propósito da igreja é também ter comunhão. Mas o propósito maior da igreja é a adoração ao Senhor. É isso que nós vamos fazer por toda a eternidade. E quando nós estamos falando de adoração, nós não estamos falando apenas do momento de louvor aqui da igreja. Tá bom? Nós não estamos falando só nisso, porque tudo o que fizerdes, fazerdes para o Senhor, como para o Senhor. Ou seja, a nossa vida envolve essa adoração constante, mesmo não cantando. Tá bom? Mesmo não cantando. Nós adoramos com as nossas ações, com os nossos sentimentos, motivações, com aquilo que nós fazemos. Ou seja, você vai lavar uma louça, faça para em adoração ao Senhor. Já viu lavar a louça em adoração ao Senhor? Você já viu isso? Você vai arear até a panela. Já viu tem arear a panela ainda hoje em dia? Meu Deus do céu. Tem que fazer adorando ao Senhor. Pôr roupa no varal, trabalho, o relatório, lá nas aulas de faculdade. É a nossa vida de adoração ao Senhor. Porque se você não faz isso, você faz isso na sua carne, na sua vontade, no seu desejo, no seu coração. E a gente precisa lembrar que nós amamos o Senhor acima de todas as coisas. Que é o que nós discutimos nos versículos de 1 a 5, onde agora o amor de Deus é questionado pelo povo. O amor de Deus é questionado pelo povo, porque está sofrendo. O próprio Deus, nos versículos iniciais aí, vai descrever, olha, vocês estão duvidando do meu amor, vocês perguntam como é que nos amastes. Obrigado, João. Até fazendo isso aqui, para adoração ao Senhor. Tá bom? Obrigado, João. Vocês me perguntam como vocês me amam, como você me ama, porque o povo estava sofrendo. Isso se refere aqui a uma época onde nós vamos estudar o contexto de Malaquias, ocorre ali dentro do contexto de Neemias, onde o povo está retornando do cativeiro, reconstruiu ali o templo, reconstruiu os muros, e o povo está agora se reorganizando na terra, sendo vítima muitas vezes, agora sendo inclusive sendo acusado e vítima de maus tratos diante dos outros povos, de zombaria, de ataques, de violência e assim por diante. E aí eles passam a perguntar, cadê esse Deus? Esse Deus que diz que nos ama. Certo? E aí Deus prova o seu amor, não resolvendo os problemas do povo, mas demonstrando uma eleição incondicional para com esse povo. Deus mostra o seu amor através da sua eleição. É isso que logo, se Ele nos ama, Ele vindica a adoração. Ele exige, Ele é o único digno de exigir, e é o único que pode exigir toda a nossa adoração. Ninguém mais. Ninguém mais. Por isso ele pronuncia uma sentença. Na semana passada, nós olhamos que parte dessa situação, agora, Deus muda o argumento para descrever que o problema não é o amor dele, mas é o amor dos seus seguidores, é o amor do povo de Israel. Principalmente aqui, se originando diante dos sacerdotes que desprezavam a adoração ao Senhor. E esse desprezo para a adoração ao Senhor justamente trazia uma falta de visão e de amor para com Deus, porque se você não adora aquilo que você não ama, certo? Por isso que a Bíblia é muito coerente, ela vai dizer, amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração. Deu para entender? Porque se você não amar o Senhor teu Deus de todo o coração, você não vai adorá-lo de todo o coração.
mas coloca alguma coisa no seu coração acima de Deus, que você até morre por aí por isso. Deu para entender? Tem gente, que eu até brinquei semana passada, tem gente morrendo por causa de like no Instagram. Por quê? Eu vou tirar uma selfie na frente da locomotiva que está vindo, certo? Do trem. Tinha lá umas ciclistas lá, tirando selfie na frente do trem, e o trem buzinando. E ela ama os likes. E o que acontece? O que acontece? O trem passa por cima, botando os seus likes, seu view, acima de todas as coisas. O que dirá do nosso trabalho, dos nossos filhos, do nosso relacionamento, e assim por diante, dos nossos bens materiais, da nossa vida, e assim por diante. Por isso, irmãos, você vai adorar a Deus, você adora aquilo que você ama. Se você não ama a Deus, você não vai adorá-lo da forma correta. E semana passada a gente falou sobre isso. Falamos que os sacerdotes eram responsáveis por isso e fizemos uma aplicação no serviço da igreja, no serviço ministerial, descrevendo inclusive que pastores, líderes da igreja não são sacerdotes. Vocês se lembram disso? O aspecto sacerdotal, a pessoa do sacerdote, a função sacerdotal acaba com Cristo Jesus, que é o supremo sacerdote. O sumo sacerdote. Porque agora você não mais precisa de alguém que ministre graça e que a graça passe por essa pessoa e atinja você. Porque agora vivemos o sacerdócio de todos os crentes. Deu para entender? E aqui é importante isso, porque a igreja tem desprezado a adoração ao Senhor, porque tem desprezado o supremo sacerdote, que é Cristo Jesus, e colocado nos púlpitos aqui sacerdotes, que sem esse poderoso que está aqui na frente, nada acontece. Pessoas não saem de férias se não ter a bênção do sacerdote, certo? Pastor, eu posso viajar? Diz, não, como é que vai ficar a recepção? Você não vai viajar. Pastor, faz 5 anos que eu não viajo. Irmão, Deus vai dar graça para você. Mas então eu não vou porque o supremo sacerdote falou que eu não posso. Outros acham que o ministério da igreja, até os levitas, Érica, os levitas. O pessoal que estava aqui cantando. Deixa eu fazer um parênteses. Hoje eu estava lá numa loja dessas de artigos gospels. Tinha lá os crachazinhos assim. Quase que eu comprei uns. Quase. Tinha lá tesoureiro, Alessandro. Tesoureiro, crachá do tesoureiro. Tinha o crachá dos diáconos. Tinha dos diáconos. Bottom dos diáconos. Tinha o bottom da pastora. Tinha o bottom dos levitas, Érica. Dos levitas. Quase que eu comprei, falei, vou comprar isso e distribuir lá para a turma lá. Tô brincando, irmãos. É essa compreensão desse mundo gospel que vai trazer de volta umas coisas do Antigo Testamento que já foram descartadas por Cristo Jesus. Deu para entender? Porque agora todo esse tipo de culto, esse ministério, cessou a partir de Cristo Jesus e todo crente agora exerce um sacerdócio. Você ministra diante de Deus por meio de Cristo Jesus. Não é como a Igreja Católica que precisa ter alguém, um representante de Deus na terra para ministrar graça na sua vida. O Santo Padre. Não é assim? Deixa eu pedir para o Santo Padre abençoar esse meu utensílio, essa minha vida, porque por ele passa a graça de Deus. Não é assim mais, é por meio de Cristo Jesus. Falamos sobre isso. Porque a partir do momento que nós consideramos isso, desprezamos a verdadeira adoração. Mas hoje a gente continua nos versículos de 9 a 14, descrevendo qual é a direção da nossa adoração. A adoração e sua direção. Ainda dentro daquele argumento do capítulo 1, onde Deus agora está condenando esses sacerdotes. Ele diz assim, eu não coloquei o texto aí porque ia ficar muito pequeno e não iria adiantar, você não conseguiria ler. Então abra sua Bíblia ou você acesse aí dos versículos de 9 a 14, que eu vou ler agora, tá bom? E agora, sacerdotes, supliquem o favor de Deus,
para que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas mãos, será que ele será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo, para que não acendesse em vão o fogo do meu altar, e não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei as suas ofertas, mas desde o nascente do sol até o poente é grande o meu nome entre as nações. Em todos os lugares lhe é queimado incenso e são trazidas ofertas puras, porque é grande o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês estão profanando o meu nome, quando pensam que a mesa do Senhor é impura e que a comida que é oferecida sobre ela pode ser desprezada. E vocês dizem ainda, que canseira. E torcem o nariz para isso, diz o Senhor dos Exércitos. Oferecem animais roubados, coxos ou doentes. Vocês acham que eu vou aceitar isso, diz o Senhor. Maldito seja o enganador que, tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. Os irmãos percebam aqui que agora, diante dessa confrontação, onde os sacerdotes estão aceitando agora todo tipo de oferta irregular, segundo o parâmetro de Deus, segundo aquilo que Deus havia estabelecido, o próprio profeta vai dizer assim, oferece agora esses mesmos sacrifícios por vocês. Supliquem a favor de vocês, de Deus a favor de vocês, para que nos conceda a graça. Mas será que tais ofertas nas mãos agora seria favorável a vocês? Vocês vão agir conforme têm agido quando outros trazem as suas ofertas que são impuras e vocês oferecem, vocês vão continuar oferecendo ofertas impuras também por vocês? Malaquias faz essa confrontação. E assim que ele começa, trazendo aqui essa realidade, onde parece que seria melhor que o templo fosse fechado a continuar esse tipo de atitude. Agora, irmãos, se nós olharmos apenas para as atitudes, nós vamos dizer assim, poxa, mas eles eram pessoas más, eram pessoas de má atitude, mas o que está por trás disso tudo? O que estaria por trás qual é a motivação disso tudo que eles estavam tendo? Para desprezar o culto ao Senhor. O culto a Deus estava sendo desprezado, porque não havia aqui uma visão correta daquilo que eles estavam fazendo. Porque eles perderam a percepção de que aquilo que eles estavam fazendo apontava para algo superior. Eles perderam a visão de que aquilo que estava sendo exercido diante do povo de Israel, o seu ministério, o templo, os sacrifícios, apontava para algo maior, que era Cristo Jesus. Eles simplesmente agiam de forma indiscriminada ali, fazendo a sua religião, atuando ali, mas esqueceram de algo principal, que aquilo que eles faziam, o seu povo, o seu ministério, aqueles sacrifícios apontavam para algo maior que viria. Por isso, irmãos, o desprezo aqui que nós vamos observar, e eu quero fazer esse paralelo, justamente traz aqui o início do fim da religião judaica. O início do fim de todos os preceitos do Antigo Testamento, porque agora Malaquias ele é o último livro do Antigo Testamento, temos um período que a gente chama de período de silêncio, até que comece Mateus com a vinda de Cristo Jesus. E esses homens estavam se esquecendo para aquilo que estava apontando o seu ministério. Por isso eu quero fazer um paralelo aqui sobre sacerdotes, sacrifícios, tabernáculo e templo e ungido que apontavam para Cristo. Precisamos lembrar que agora sacerdotes precisam fazer uma súplica para que Deus conceda graça, mas porque as suas ofertas, aquilo que vocês aceitam já é deplorável. Vocês vão aceitar, vão trazer isso para você? Para Deus? Vão justamente trazer isso para o Senhor? Precisamos lembrar aqui que
está pequenininho ali, e eu quero fazer esse paralelo. Porque Malaquias traz essa diferença, onde mostra sacrifícios constantes para apontar para um Cristo, um sacrifício único. Os irmãos percebam que agora esses sacerdotes são exortados a, justamente perante a lei, apresentar sacrifícios por si mesmos. Eles, antes de apresentar sacrifícios para os outros, eles precisavam sacrificar por si. Nenhum impuro pode estar na presença de Deus. Eles precisavam apresentar sacrifícios por eles, para agora ter condições de apresentar um sacrifício para os outros. Mas Hebreus capítulo 9, versículos de 6 a 8, vai dizer assim, e isso era constante, isso não terminava. Todos os dias um animal precisava morrer para começar o trabalho no templo. Todos os dias morria um animal. É isso que diz Hebreus 9, versículos de 6 a 8. Ora, depois que foram feitos todos esses preparativos, os sacerdotes entram continuamente no primeiro tabernáculo para realizar os serviços sagrados, mas no segundo, o sumo sacerdote entra sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si pelos pecados de ignorância do povo. Com isso, o Espírito quer dar a entender que o caminho do santuário ainda não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. E ele vai continuar descrevendo ainda nos versículos de 24 a 28. Falando agora do sacrifício de Jesus, ele não entrou para oferecer a si mesmo muitas vezes. Como sumo sacerdote, entra todos os anos no Santo dos Santos com sangue alheio. Se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes. Desde a fundação do mundo, agora, porém, ao chegar o fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. Assim como os homens está ordenado morrer uma só vez, depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar a vida daqueles que esperam por ele. Entendam aqui, irmãos, que o exercício sacerdotal apontava para isso aqui que aconteceu em Cristo Jesus. Os sacerdotes na época de Malaquias estavam desprezando o Senhor, porque perderam a fé daquilo que eles faziam por si e de alguém que viria, que faria de uma vez por todas. Por isso eles dizem lá, que canseira. Imagina só, todos os dias, sacrificar um animal para você continuar a trabalhar. Você imagina só, todos os dias, repetindo o mesmo ritual? Que canseira, eles vão dizer. E de fato era algo pesado. Era um fardo pesado. Por isso, isso tudo era imperfeito. Por isso esse sacrifício não era condizente com aquilo que Deus desejava. Por isso precisaria vir aquele que se sacrificaria de uma vez por todas. Por isso, está consumado. Está consumado. Esse aqui é o paralelo. Esses sacerdotes perderam essa visão. E por perder essa visão agora, desprezavam a mesa do Senhor. Um outro aspecto é que também eles apresentavam aqui sacrifícios imperfeitos, fazendo um paralelo aqui ao sacrifício perfeito que foi Cristo Jesus. Vocês oferecem pão impuro sobre o altar, ainda nós vimos na semana passada, nos versículos de 7 a 8, e ainda me perguntam, em que havemos profanado? Nisso, pensar que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Quando vocês oferecem sacrifício, um animal cego, será que isso não está errado? Trazer animal coxo, doente, isso não está errado. Entenda que Malaquias está fazendo esse paralelo. Olha, gente, isso precisa ser mudado. Porque aquilo que nós oferecemos para Deus, um sacrifício perfeito, um animal sem mácula, um animal perfeito, aponta para um sacrifício perfeito do Filho de Deus. Deu para entender aqui? Por isso Deus não aceita um animal coxo. Jesus foi para a cruz mancando assim? Torto? Jesus nasceu cego? Jesus nasceu com doente? Jesus estava com dengue? Quando foi para a cruz? Deu para entender aqui? Irmãos,
Um animal saudável oferecido em sacrifício a Deus apontava para um Deus que viria a este mundo como sacrifício perfeito para nos perdoar de todo o pecado. Não é assim que Jesus é chamado em João capítulo 1, versículo 29? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hebreus 9, versículos de 12 a 15 também vai descrever isso. Que não é pelo sangue de bodes, bezerros, mas pelo sangue, pelo próprio sangue. Ele entrou no santuário de uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e touros, e cinza e novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos o Deus vivo. Ele é o mediador da nova aliança. Não é isso que nós fazemos todo primeiro domingo do mês? Você cansa de ouvir aqui na igreja. Lucas, capítulo 24. Não é isso? E eu faço questão de repetir isso para você. Todo mês, 12 meses por ano. Para você lembrar todo mês que eu e você vivemos por uma nova aliança. Mas onde estava isso já? Lá no Antigo Testamento. Esse sacrifício perfeito agora apontava para isso. Os sacerdotes agora precisavam apontar, esse sacrifício apontava para isso. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Perfeito. E não precisa mais de santos homens, santas mulheres, pessoas perfeitas, que agora vão, através dessas pessoas, descer um poder, uma graça que vai atingir você. Não, você tem Cristo Jesus. Você tem Cristo Jesus. Pastor, eu preciso me sacrificar. Você precisa se sacrificar? Você precisa se sacrificar para santificar a sua vida, se esforçar para resolver problemas que o Espírito Santo tem te incomodado. Isso sim. Mas para te salvar, para trazer redenção à sua vida, para trazer essa mudança, essa transformação, não, porque Jesus já fez isso. Jesus já fez isso. E esses animais imperfeitos que eles estavam aceitando, justamente não estava condizente com aquilo que o sacrifício apontava. Entenda aqui, irmãos, que cada vez que esses sacerdotes apresentavam um sacrifício, eles traziam a memória daquelas pessoas. Você é um pecador. Você é um pecador. E por causa do seu pecado, esse inocente morre. Você já viu uma ovelha chorando quando está morrendo? Você já viu? Enfia o punhal. Ela chora, parece gente chorando. Se sacrificando. Você já viu matar galinha? Você já viu matar galinha? Já viu? Eu nem quero saber, pastor, né? Nem quero ver. O que dirá do Filho de Deus, do sacrifício perfeito? Deu para entender? Esses sacrifícios apontavam para algo maior. Por isso, sacerdotes, vocês estão desprezando a mesa do Senhor. Paulo, ele também vai falar aqui ainda sobre templo imperfeito e um templo perfeito. O próprio texto vai dizer assim: quem dera fechasse as portas desse templo, porque eu não aguento mais isso. Nós acabamos de ler. Interessante, irmãos, porque templo não é algo de Deus. Deus não mandou construir templo no Antigo Testamento. O templo começou com a ideiazinha de Davi. Lembra? Tenho a casa, eu tenho meu palácio grandioso, eu vou construir um templo grandioso para Deus. Parece ser até uma motivação nobre, sim ou não? Sim? Poxa, que legal. Mas Deus mandou construir templo? Deus mandou construir templo. O que Deus mandou construir era justamente um tabernáculo que justamente trazia a expressão correta daquilo que Deus faz. O tabernáculo demonstrava essa presença de Deus. O próprio texto que daqui a pouco nós vamos observar aqui vai descrever que Jesus tabernaculou
em nosso meio. E esse tabernáculo tinha um aspecto de justamente caminhar, andar constantemente pelo povo de Israel, justamente demonstrando isso. Deus presente em todos os lugares. Mas aí vem Davi que quer fazer um templo. Ele constrói o templo? Constrói o templo. Vem Salomão, constrói o templo. Constrói o templo? Maravilhoso. Quando você descreve a narrativa, quando você vê a narrativa do templo, aquilo deveria ser fantástico. E nem o templo de Herodes, alguns comentaristas vão descrever, que foi construído depois, equipara ao templo que Salomão fez. Mas Deus mandou Salomão construir templo? Não mandou construir. A propósito, o templo de Salomão, o que acontece com ele? O que acontece com ele? É destruído. A Babilônia vem, invade e não sobra pedra sobre pedra. E o povo vai para o cativeiro e volta do cativeiro 70 anos depois. E o que eles fazem? Reconstrói um novo templo. Para depois, no ano 70, com a invasão de Roma, ser destruído novamente pelo general Tito. Justamente aqui para descrever, irmãos, como nós vemos em João, algo maior que um templo feito por mãos humanas. Onde João vai dizer assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. O termo aí utilizado é tabernaculou. Fazendo uma referência do Antigo Testamento. Quando ainda nós vemos Hebreus 11, de versículos de 9, de versículos de 11 a 12, dizendo assim: quando, porém, Cristo veio como sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não dessa criação, e não pelo sangue de bodes, de bezerros, mas pelo próprio sangue, ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve eterna redenção. Quer mais? O próprio Senhor Jesus, em Lucas, capítulo 21, versículos de 5 a 6, vai dizer assim: olha, alguns falavam a respeito do templo, agora o templo feito por Herodes, né? Como estava ornado pelas belas pedras e dádivas. Então Jesus disse: vocês estão vendo essas coisas? Virão dias em que não ficará pedra sobre pedra, e que não seja derrubado. Jesus mandou fazer templo? Não. Pastor, mas o que tem lá em Jerusalém? Tem lá o Muro das Lamentações, que é um muro de arrimo, que aguentava o átrio dos gentios lá, que é um muro de arrimo que as pessoas ficam lá fazendo as suas orações. Porque agora o templo, o tabernáculo, apontava para algo muito maior. Cristo habitando no povo de Deus. Cristo habitando no meio de nós, Cristo fazendo morada em nosso coração, Cristo fazendo morada na sua igreja. E aqui, esses sacerdotes perderam essa visão, perderam a compreensão de algo maior. Queridos irmãos, nós olhamos para as catedrais lá na Europa, ou as construções. Eu tenho um sonho de entrar naquela Capela Sistina lá e ver o teto da Capela Sistina pintada. Michelangelo que pintou, né? Pintada por Michelangelo. Dizem que aquilo ali é algo fantástico. E aquilo nos impressiona. Aquilo nos impressiona. Se você já foi católico, você já foi para Aparecida do Norte? Que templo! Já que tem crente também que vai na excursão para Aparecida do Norte, né? Vou lá turistar na Aparecida do Norte. Tem uns crentes assim também, mas tudo bem. Tem uns crentes assim. Pastor, tem uma mulher lá no bairro lá fazendo uma excursão para Aparecida do Norte, eu vou junto, vai. Dá vontade de falar assim, vai que o parto também. Porque é templo. Porque agora nós precisamos de uma catedral. Olha, queridos irmãos, esses prédios vão ficar por anticristo quando a igreja for levada. Esse prédio, se Jesus voltar amanhã, vai ficar vazio. Cadê todo mundo? E agora? Cadê o culto da Igreja Batista às 18 horas? Quem vai abrir a igreja? Se você chegar aqui
e perguntar isso significa que você não foi salvo e ficou para trás. Eu vim com o meu violão para tocar no louvor hoje. Acabou, meu filho. Acabou, Érica, já era. Eu achei que ia ter reunião, culto de oração hoje. Não tem mais, porque o povo já subiu e você ficou. E a única dica que eu dou para você, se você ficar na tribulação, é se converta, que ainda há tempo, porque agora, como um crente, você vai sofrer perseguição. Está na tribulação. E se quiser abrir igreja, continua abrindo igreja. Salve outros, mas você vai passar por maus bocados. Porque Deus não habita na Bento Figueiredo 55. Ele habita em nós que estamos aqui hoje. Deus está aqui. Deus está aqui. Não é assim que a gente cantava aquela música? O corinho que a gente falava antes. A gente falava corinho. Os irmãos percebam que antes na igreja, antes na igreja tinha 2 momentos de louvor. O momento santo e o momento carnal. O momento santo da igreja, os batistas mais antigos sabem disso. O momento santo do louvor era o momento dos hinos. A esposa do pastor ia tocar hino no órgão. E aí a ministra de louvor ministrava aquele hino 4x4. Arderreca. Né? Tinha um momento santo. Aí tinha alguém, o diácono vinha, lia a palavra, mais um hino, aí não sei o quê. Aí vinha o momento carnal do culto, que era o momento dos corinhos. Os corinhos, que é o momento dos jovens. Que o pastor abre no culto para não dar problema. Porque dava problema. Entendeu? E aí se tocar a bateria, porque a bateria era do capeta, era do demônio. Porque não podia ter o rock. Nós escutávamos Oficina G3 na clandestinidade. Eu escutava a Oficina G3 na clandestinidade, por debaixo dos panos. Deu para entender? Queridos, isso não é de Deus. A igreja, essa igreja que aqui se reúne hoje e adora o Senhor e que sai daqui a pouco para continuar adorando o Senhor, está presente na sua vida. Amém? Ministrando na sua vida, e você ministrando diante de Deus, através das suas orações. Como eu fico feliz todos os dias de manhã, irmãos postando versículo, compartilhando versículo lá no WhatsApp. Ai, pastor, que chato aqueles irmãos, né? Não chato não, continua. Sabe por quê? Porque você está adorando a Deus. Ai, pastor, amanhã o grupo vai entupir. Estou nem aí. Porque você está adorando a Deus. Na segunda-feira, que você não tem vontade de adorar a Deus, certo? Porque adorar a Deus é no domingo. É isso? Não, todos os dias. Queridos irmãos, lembre-se. Também Malaquias vai trazer aqui uma diferença, uma realidade desprezível para uma realidade aprazível. Olha que palavra bonita. Aquilo que eles estavam vivendo, justamente era uma realidade desprezível, porque eles desprezavam algo importante que estava apontando o seu ministério, o culto ao Senhor, a vinda do ungido do Senhor. E eu vou explicar isso. Ele diz assim: eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei as suas ofertas, mas desde o nascente do sol até o poente, é grande o meu nome entre as nações. Em todos os lugares lhe é queimado incenso e são trazidas ofertas puras, porque é grande o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Interessante porque esse texto ele é um texto bastante difícil aqui, porque parece aqui que outros povos estão adorando o Senhor, a parte dos judeus. Parece que aqui Malaquias está descrevendo que outros povos estão se rendendo aos pés de Deus e o povo de Deus não faz isso. Ou presta um culto capenga, terrível. Parece que Malaquias faz essa comparação. Olha, vocês podem desprezar isso, mas agora, do nascente do sol até o poente, o dia inteiro, grande é o meu nome entre as nações, mesmo longe de vocês. Mesmo povo que não são do meio de vocês. O meu nome está entre as nações.
É interessante que talvez aqui outros povos, não sendo judeus, estivessem agora peregrinando para Jerusalém, inclusive trazendo ofertas, e esses sacerdotes estavam corrompendo isso também. Olha só. Nós vamos ver isso lá, por exemplo, em Atos, quando nós temos ali o etíope, que está indo para Jerusalém, não é judeu, mas ele está indo para Jerusalém cultuar o Senhor. E depois ele tem aquela palavrinha ali, né, aquela conversa, e a história continua. Deus está dizendo, olha, outros povos estão fazendo isso. E é interessante porque agora Malaquias usa uma citação, e Malaquias vai trazer aqui essa condenação muito parecida com o que está escrito em Gênesis capítulo 4, versículos de 4 a 7. Lembra? Caim. Lembra da oferta de Caim e Abel? Lembra o que aconteceu ali? O Senhor agradou de Abel e sua oferta, mas Caim e sua oferta não se agradou. É a mesma situação aqui, e aqui, inclusive, Deus questiona Caim, por que você está irritado? Por que você está bufando? Por que você está entortando o nariz? Por que você está dizendo, ai, que canseira? Se não fizesse certo, não aceitaria a sua oferta? Cuidado, Caim, o pecado está à sua porta. E o que acontece logo depois disso? O que acontece? Aquele adorador, sabe o que aquele adorador faz? Mata o irmão. Mas Malaquias está usando dois textos aqui muito interessantes. O Salmo de número 113, versículos de 2 a 3, onde ele descreve essa mesma situação, bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre, do nascimento do sol até o momento em que o se põe, louvado seja o nome do Senhor. Num cântico. Mas ele também está com referência aqui, fazendo uma referência a Isaías capítulo 45, versículos de 1 a 7. Descrevendo aqui assim, alguém que foi chamado de ungido do Senhor. Mas não era Cristo, não era um judeu, mas agora Ciro. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para submeter as nações diante dele, para desarmar os reis e para abrir diante dele os portões, que não se fecharão. Eu irei diante de você, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei os portões de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, darei a você tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo nome, por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido. Eu o chamei pelo seu nome e lhe dei um título de honra, mesmo que você não me conheça. Eu sou o Senhor e não há outro além de mim. Não há Deus, eu o cingirei, mesmo que você não me conheça. Porque para que se saiba, desde o nascente do sol até o poente, que além de mim não há outro Deus. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Promovo paz e crio os conflitos. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. É interessante porque parece que Malaquias está usando essa referência. Descrevendo agora que no seu plano soberano de Deus, Deus chama, inclusive, este rei que não tem parte com Israel, Ciro. Sabe para quê? Para libertar o povo de Israel do cativeiro. Logo depois disso, Isaías vai descrever, e nós vamos observar na história, que Ciro então invade a Babilônia, a grande meretriz, o império deturpado. Ciro agora é levantado por Deus, sem ser um judeu, sem ser um povo do povo de Israel, sem fazer parte do pacto da aliança, mas ele é ungido pelo Senhor para libertar o povo da escravidão. E ele vai descrever isso. A mesma frase que Malaquias usa. Desde o nascente do sol até o poente. Além de mim não há outro Senhor. Eu estou sendo adorado. E assim por diante. Isso nós vamos observar, por exemplo, o que ocorre lá em Esdras, capítulo 1, versículos de 1 a 3. No primeiro ano do reinado de Ciro, o rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, o rei da Pérsia, que ordenou que se proclamasse em todo o reino e que pusesse por escrito o seguinte: assim diz Ciro, rei da Pérsia,
Olha o que ele diz. Num decreto oficial, alguém que nem é judeu, que não é do povo de Deus. O Senhor, o Deus do céu, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém, que fique em Judá, aquele dentre vocês que for do seu povo, que o seu Deus esteja com ele e suba para Jerusalém, que fique em Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. Agora, isso vem de um rei que não é judeu. Um rei que entende que esse Deus precisa ser adorado, do nascer do sol ao pôr do sol. Agora, quando nós vemos Lucas, capítulo 4, versículos de 18 a 21, o Senhor Jesus está pregando e ele cita uma passagem de Isaías, capítulo 61, versículo 1, onde fala do ungido de Deus. Onde ele vai falar desse também que é ungido, mas fazendo menção a outro ungido que viria. Ele diz em Isaías 61:1, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, e me enviou para curar os quebrantados de coração, e proclamar libertação aos cativos, e pôr em liberdade os algemados. E aí Jesus começa a pregar na sinagoga e lê esse texto e diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou para proclamar libertação aos cativos e restauração da vistas aos cegos, para pôr liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. E tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu as escrituras que vocês acabam de ouvir. Olha só que interessante, porque lá no passado Malaquias vai descrever que esse povo desprezava o culto ao Senhor, que fazia menção ao ungido, aquele que viria libertar o povo e que fez. E o próprio Ciro apontava para algo maior, que era Cristo Jesus. Até que em Lucas 4, 18 a 21 se apresenta este. Aqui se cumpriu hoje a profecia. Eu sou o libertador. Olha, vocês tiveram um Ciro que libertou um dia vocês. Olha, vocês tiveram alguém que restabeleceu o culto de vocês. Mas hoje tem alguém superior a Ciro. Hoje tem alguém que agora vai trazer as boas novas do Evangelho, que vai agora trazer a adoração do nascer do sol ao pôr do sol, entre todas as nações. Lembra lá do último capítulo de Mateus? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda. O que mais que ele diz? Pode abrir aí e ler. Não fica rezando, não. Ide por todo mundo, pregar o evangelho. O que mais que ele fala aí? Quem lê? Fazendo discípulo de... Você está fazendo o que hoje aqui? Adorando o Senhor. Sabe o que nós fizemos hoje de manhã? O que nós fizemos hoje de manhã? Adoramos o Senhor, ouvindo a palavra de Deus. Inclusive, EBD também faz parte da adoração. EBD, a palavra de Deus faz parte de você adorar a Deus. E desde o nascer do sol estamos aqui. Não todo o nascer do sol, que a gente até acordou mais tarde, certo? Adorando o Senhor. Terminando o pôr do sol, o quê? Adorando o Senhor. Você é judeu? Tem algum judeu aqui presente? Certo? Mas você está sendo abençoado por isso, por essa profecia, por esse entendimento? Por isso, irmãos, aqueles sacerdotes estavam desprezando aquilo que haveria de acontecer num plano eterno, num plano mundial. E aqui, porque agora viria o ungido do Senhor, aquele que nos libertaria da escravidão do pecado. E hoje estamos aqui diante de Deus, libertos. Não é isso que a gente canta? Não é isso que a gente canta? Não mais condenados pelo pecado, não mais escravizados pelo pecado, porque agora você vem de livre e espontânea vontade, com prazer, com alegria, adorando o Senhor. Eu estava preparando a mensagem lá e a Linda cantando, uma voz, parece um anjo cantando.
Se um anjo cantando, louvando a Deus e cantando. É um anjo, assim, acho que os anjos vão cantar igual essa mulher. Que maravilha isso. Queridos irmãos, mas aqueles homens estavam desprezando isso. Por isso, o desprezo aqui que Malaquias exorta é por aquilo que esse ministério, o sacrifício, os sacerdotes, o ungido do Senhor apontava. Mas aí Deus vem e diz: mas vocês estão profanando o meu nome porque pensam que a mesa do Senhor é impura. E que a comida que é oferecida sobre ela pode ser desprezada. E vocês ainda dizem: que canseira, torcem o nariz para isso, diz o Senhor dos Exércitos. Oferecem animais roubados, coxos e doentes. Vocês acham que eu vou aceitar isso? Diz o Senhor. Maldito seja o enganador que, tendo um animal sadio, no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome será terrível entre as nações. Novamente a acusação é retratada aqui, feita aqui, onde há profanação, desprezo e engano por parte desses que deveriam exercer o ministério e apontar para Cristo Jesus. O que isso reflete na igreja, irmãos? Interessante que Matt Merker, no seu livro Culto Público, ele vai descrever assim: a igreja é uma amostra da Nova Jerusalém. Nosso culto deve exibir a nossa nacionalidade distinta e o agradável aroma do céu. Deve se ater predominantemente a Jesus, o Rei do céu, incorporando as suas prioridades do reino. O culto ao Senhor aponta para algo maior que estamos caminhando. O culto que nós prestamos, a nossa adoração, deve apontar para algo que ainda virá muito maior do que aquilo que nós já vivemos hoje. Uma adoração constante a Deus. Por isso, quando adoramos, exemplificamos essa cultura do reino de Deus. Diferente de outras associações por aí, de outras galeras que se reúnem para beber, para se confraternizar, o nosso objetivo não é esse. Quando nos reunimos para adorar, quando nos reunimos como igreja, é para adorar a Deus, expressar essa cultura, demonstrar que nós não pertencemos a este mundo, que estamos em solo estrangeiro. Declaramos esse credo com fidelidade. Declaramos que pertencemos a um reino que não é nosso. Declaramos àqueles que estão no nosso meio, que ainda não pertencem a isso, que você está fora desse reino e você pode entrar nesse reino a partir de Cristo Jesus. Deu para entender? Isso significa que que essa igreja, eu gosto muito do termo, gostei até do termo que ele utiliza aqui, é uma máquina do tempo do futuro, onde nós no convívio da igreja estamos experimentando algo ainda imperfeito. Algo ainda que não é de tudo, não está pronto, mas já apontando para algo maior, que é uma eternidade de adoração junto da igreja de Cristo Jesus. Por isso, irmãos, se você não leva a sério o culto e a adoração ao Senhor, a sua comunhão com a igreja do Senhor, aprendizado da palavra em adoração à palavra de Deus, a adoração a Deus por meio das suas orações, nessa vida terrena, nessas coisas de Deus, se não tem a visão daquilo que é maior na igreja em que você está, cuidado, irmãos, porque se você não está tendo a visão espiritual das coisas, mas a visão carnal do que é a igreja. E eu já vi gente vindo para a igreja porque não tem o que fazer. Eu já vi gente vindo para a igreja porque, olha, é legal, a galera é legal. Eu já vi gente na igreja porque quer tirar vantagem da igreja. Eu já vi gente na igreja cultuando a Deus porque, olha, eu preciso resolver o problema da minha família, porque eu preciso resolver o problema lá e não sei o quê, eu preciso... E tem igreja que entra nisso, tem igreja que promove isso, tem igreja que faz uma propaganda enganosa do que é a igreja.
E o que me admira é crentes entrando e embarcando nesse tipo de coisa. Achando que a igreja é o céu na terra. Achando que a igreja, se aliar com um candidato político, vai resolver os problemas sociais da terra. Não vai. Esse mundo vai de mal a pior. Deu para entender? A igreja não é o céu na terra. Mas a igreja aponta um céu, um lugar melhor do que esse. Amém? Ou você quer ficar aqui? Você quer ficar no céu na terra? Que o céu quer? É isso? Não é isso que a igreja propõe, mas igrejas, infelizmente, cedem a essa falácia, a esse tipo de coisa. Olha como a nossa igreja do Instagram. A igreja do... Não estou falando contra o Instagram, tá bom? Nós põe lá, a gente põe lá os jovens no Instagram, lá, a gente põe os casais no Instagram, põe lá, bacana, para divulgar o nosso ministério. Não, sem problema. Mas aquilo não mostra muitas vezes a realidade do que é a igreja. Amém? Você vê lá o jantar dos namorados, que bonitinho, que maravilhoso. Certo, Cris? Cadê? O que o Luiz não está aqui hoje, certo? Pô, mas foi pauleiro, hein? Foi? Foi difícil. Você vê lá os jovens, que bênção esses jovens maravilhosos. Olha lá, fazendo brincadeira de roda, cultuando, que bonito na fogueira, que lindo, até chora. Mas, certo, Rodrigo? Deu para entender? Mas tudo isso aponta para algo maior em nossas vidas. Por isso, irmãos, mas o jantar dos namorados, que lindo, que maravilhoso. O jantar dos namorados aponta para algo muito maior, onde essa aliança conjugal expressa uma aliança de Cristo com a sua igreja. Deu para entender? Casais, você que participou disso, era isso que você estava expressando para aqueles não crentes que estavam ali naquela noite. Tinha não crentes lá? Muitos. Mas nós estávamos ali apontando para eles. Isso aqui não é o fim. O casamento não traz a felicidade. E a palavra do Luiz Fernando foi fantástica nisso. Mas isso aqui aponta para algo muito maior que Deus está reservado para você, em Cristo Jesus. Dos jovens, que bacana. Eu não pude ir lá. Eles cortaram nós dessa vez. Cadeira, tô brincando. Magoei, tá vendo aí, ó? Né? Mas eles estão apontando isso, uma alegria no Senhor maior que aquilo. Aquilo é apenas uma pitadinha dessa alegria que nós vamos ter nos céus com Cristo Jesus. Numa comunhão eterna. Sua comunhão na igreja. Queridos irmãos, tem gente que fica magoado com a igreja, magoado com o culto, magoado com os irmãos, se esquecendo que tudo isso aponta para algo maior. Você vai viver com ele na eternidade, tá bom para você? Tá bom para você ou não? Ou lá no céu você acha que você vai virar a cara para ele? Ai, não vou olhar com aquele pastor porque eu estou magoado com ele, eu estou no céu, aí passa para cá e vai... Cara, você vai ficar a eternidade com ele. Ou você resolve isso agora, ou vai resolver lá. Tem que resolver. Deu para entender? Olha, a minha vida agora precisa entender, irmãos, que tudo isso aponta para Cristo Jesus. E igreja, nós estamos apontando para Cristo Jesus. Você que está aqui essa noite e que talvez tenha a visão errada do que é a igreja, nós não estamos aqui para entreter vocês. A igreja não está aqui para fazer um programa bacana, legal, apesar de fazer. E faz, hein? A turma gosta, a turma gosta da festa. É porque a gente faz para o Senhor, né? Mas não é esse o nosso foco. O nosso foco é apontar Cristo, uma eternidade, algo melhor em Cristo Jesus para você. Quer isso na sua vida? Você quer Cristo em Jesus? Cristo Jesus para você na sua vida? É isso que nós estamos. Você quer ser um adorador? Você quer ser alguém que vai entrar para esse algo melhor em Cristo Jesus conosco? Quer vir com a gente? Quer vir com a gente ou não? Ou você vai ficar aí, próximo domingo, vai que Jesus volta essa semana. Vou lá, porque eu gostei do pastor Willi, gostei da igreja, né? Chega aqui, Jesus levou e você dá de porta na cara aí. Porque está todo mundo fulano.
Porta dá de cara na porta. Porta na cara não, cara na porta. Vem com a gente, em Cristo Jesus. Por isso, irmãos, mude a sua visão. Mude a sua percepção do que é a igreja, em nome de Cristo Jesus. Quando você vier tocar, lembre-se disso, que você está tocando que está apontando para algo maior. Quando você está na recepção, você está exercendo algo que aponta para algo maior. Quando você está limpando a igreja, quando está fazendo a cantina, quando está lá com as crianças, irmãos, com as crianças, nós estamos apontando para as crianças algo maior. Deu para entender a realidade? Aonde nós nos metemos? A responsabilidade disso. Por isso, tire a sua visão das coisas pequenas aqui. Passageiras. A propósito, a igreja Vida Nova vai fechar. Ai, pastor, é? E eu não vejo a hora que acabe a igreja Batista Vida Nova. Sabe por quê? Porque significa que Deus está nos levando embora. Eu não vejo a hora. Eu não vejo a hora que a gente feche a porta do templo para alguns, porque significa que fomos para os céus com o Cristo Jesus. Eu não vejo a hora. Eu não vejo a hora. Você não vê a hora? Você não vê a hora ou não? Eu não vejo a hora de estar nos céus e de ouvir Cristo Jesus. Ah, não vou pregar mais. Vou ouvir Cristo Jesus. Vou cantar, mesmo sendo desafinado. Acho que lá no céu a gente afina, Júlia. Certo? Com certeza, acho que vai ser afinado. Sem canseira, em nome de Jesus. Que você, essa semana que estamos começando aqui, se você ainda não tem essa certeza em Cristo Jesus, que estará conosco nessa adoração, abra os teus olhos, abra o teu coração, peça para que Ele se torne o Salvador da sua vida nesta noite, em nome de Jesus. Deus, me salve, em nome de Cristo Jesus. Ai, pastor, mas eu creio em Cristo Jesus. Nessa noite também, você que crê, você que é a igreja do Senhor Jesus, Deus me ajude a ter essa visão correta do que é a igreja. Que eu estou em algo que aponta para algo muito maior que este mundo aqui.